uma celebridade Tem que ver o vídeo inteiro. vocês acharam e até a próxima. Pronto. Vi o vídeo inteiro. Hoje iremos ver um exemplo claro de um homem que habla resolveu mesmo, falar demais no habla muito. interrogatório e acabou sendo preso 30 anos depois do Não, caso mas dormiu no acontecer. ponto, Pois né, é, meu espero guerreiro? que vocês 30 anos estejam depois é curtindo esse foda. tipo de vídeo Eu aqui vi de ali, ó. interrogatório. Não vi, Deixa o não. like aí embaixo pra poder me ajudar. E só do Shed que quer roubar as O like mulheres. de cada um aqui faz uma diferença absurda no desempenho dos vídeos, então dá uma ajudinha aí, é só um clique, demora nada, Chacabra de graça. demais, E meu comentem aí guerreiro. também casos brasileiros pra gente fazer nesse Quem tá vendo no formato de YouTube, dá um interrogatório, likezinho, beleza? cara, é. Agora antes da gente ir pro Verdade, assunto ó. Dá um likezinho, hein, cara. do vídeo, vamos dar uma palavrinha do nosso patrocinador. Vamos pular a Blaze aqui, porque Nossa história começa eu já não sei quem que é o dono da com o Blaze. casamento de Evelyn Laverne Trullock Lorraine! com Larry Wallace. Foi da união dos dois que nasceram Charles Trullock e Kelly Carpenter, com 8 anos de diferença entre Carpenter? os dois. Larry e sua O esposa Carpenter. acabaram se divorciando quando Foi Kelly nessa. tinha por volta de 11 anos de idade. Tadinha da Como Kelly. resultado disso, provavelmente, Evelyn acabou se tornando ainda mais ativa na igreja que frequentava. Nessa igreja haviam diversos Igreja ministérios com a intenção de acolher Então, na todos igreja que católica. tivessem vontade de participar das atividades, e Evelyn participava como ajudante em todos. Um dos ministérios era voltado para presos não violentos, e foi lá que ela conheceu Merle McKay no final da década de 80. Merle. Ele tinha sido preso em 76 por posse de veículo roubado, fraude de carteira de Grand Theft Auto. motorista e violação de condicional. GTA, Merle se dedicava GTA. bastante nas atividades, até que eventualmente GTA é roubado. foi considerado Mas salvo, posso. aceitando e pedindo ajuda bastante nas atividades. Fraude de carteira de motorista e violação de condicional. Ih. Merle se dedicava bastante nas atividades, até que eventualmente foi considerado salvo, aceitando e pedindo ajuda a Deus para atuar em sua vida. Pouco depois disso acontecer, Evelyn e Merle começaram a se aproximar e não demorou até que se tornassem um casal. Ele é um Kelly conta novo que homem. ficou assustada com a velocidade que o relacionamento se desenvolveu, e por isso o baque foi grande quando eles anunciaram que iriam se casar. Por ser da igreja, Laverne não achava certo conviver com um homem que não era seu marido ainda, e por isso Já. resolveu dar esse passo tão grande com E Merle. rápido, Já né? Kelly não gostava Esquisito. muito dele. Ela contava que Merle era muito controlador e autoritário às vezes, e ela não achava isso certo. Algum tempo depois da união Com dos dois, 12 anos de Merle idade. e Laverne decidiram que iriam se mudar. É isso? Isso certo. Ela contava que isso resolveu ser da Quanto igreja, tempo? Laverne não achava certo. Depois disso acontecer, Ela tá Evelyn com 11 e anos Merle aqui, né? começaram de veículo roubado McKay no final da década de 80. Ele tinha sido preso em 76 por posse de veículo roubado, fraude de carteira, até que Uhum. eventualmente foi considerado salvo, aceitando e pedindo ajuda a Deus para atuar. Não demorou até que se tornasse. Por isso o baque foi grande. Não, ela porque tava não o quê? Com no gostava máximo dela 12 ali. ao redor. O problema é que a casa nova ficava no meio do nada. Voltar. Tão grande com Merle. É. Já Kelly não gostava muito dele. Ela contava que Merle era muito controlador e autoritário às vezes, e ela não achava isso certo. Algum tempo depois da união dos dois, Merle e Laverne decidiram que iriam se mudar. O problema é que a casa nova ficava no Lá meio do pra nada, casa do sem cara. acesso a telefone e nem vizinhos Que ao redor. isso? Kelly, que já não estava feliz Lá com a ninguém vai, tipo, situação, Perdi a agora tava piada. menos Estraguei a unida piada. e também com medo de como seria a convivência naquele local. lá ninguém vai poder te ouvir gritar. No dia 5 5 de novembro de 81, 1081. Kelly, na época De com 14 anos 1081. de idade, estava na aula, como 14. de costume, quando em novembro de 81, Kelly, na época com 14 anos de idade, estava na 2 anos aula, como depois. de costume, quando Merle apareceu para buscá-la mais cedo. Ela estranhou, Oxi. afinal, não era do feitio dele buscá-la na Fiz escola, parada muito errada menos aqui. fora do horário combinado. Geralmente quem ia buscá-la era sua mãe Laverne. Tudo Ao errado. chegar em casa, Kelly e Charles perguntaram onde estava sua mãe, e Merle disse que ela precisou viajar para a cidade de Indiana, onde os tios deles moravam, pois os dois estavam doentes e precisavam de ajuda. E a mãe não falou Inicialmente nada. pareceu uma situação possível para Kelly, Não, mas sim, com o mas, passar dos putz. dias ela começou a se perguntar se sua É mãe estranho. realmente tinha Hum. viajado para ver seus tios. A mãe não falou nada, ela mandou uma mensagem, telefonema. Com essa dúvida em mente, a menina sempre fazia perguntas a Merle e ele sempre desconversava. Até que alguns dias depois, Kelly perguntou novamente Putz. sobre a data de retorno e ele respondeu com uma outra pergunta. O que você diria se eu te contasse que sua mãe não vai voltar para casa? Kelly ficou obviamente assustada com essa frase e pediu para que Merle a levasse para casa de Larry, que é o seu pai. Lá ela contou tudo o que aconteceu, a polícia Isso, foi contactada e a cara? investigação teve início. Merle tinha sido o último a ver Laverne e por isso foi uma das primeiras pessoas a quem a polícia Não, mas tá entrevistou. tudo errado. Ele contou que Como é que ela não? tinha desaparecido, mas sim foi embora por vontade própria, Aham. repetindo Com certeza. Vou pegar uma água.
Uou, oh, oh. A história que contou pras crianças. Essa foi a primeira de muitas versões que Merle daria sobre Cara, o que aconteceu com a sua não é esposa. fanfiqueiro. Semanas depois, ele foi entrevistado novamente e dessa vez ele disse que Laverne havia ligado pra ele, dizendo que não chegou aí até Indiana, mas que estava em Tampa, na Flórida, e que estava envolvida com outro homem. Confia. Essas mudanças no depoimento Não faz acenderam sentido. um alerta vermelho ali pra polícia. Afinal, se ele não tivesse nada a ver com a história e fosse inocente, não teria por que ficar fazendo Pois é, toda essa ué. bagunça de depoimentos Como o Luba já disse, quem fala a verdade não tem que ter uma boa memória, cara. ocultando informações. Nas investigações paralelas Não precisa a ter uma isso, boa memória. descobriram que a conta de Evelyn havia sido movimentada e o dinheiro tinha sido sacado no dia do seu desaparecimento. Nossa, e ao longo dos dias também. coincidência, Quando se deram né? conta disso, a conta já estava sem saldo algum. Ainda que sentissem que havia algo errado, os investigadores não tinham nenhuma Coincidência. prova do que poderia ter acontecido com a mulher, muito menos de que algum crime tinha acontecido. Não, Tudo ela isso sumiu fez e com tá que o lá caso com o homem fosse lá na arquivado. Tampa, na Os dias foram Flórida. passando sem mais nenhuma movimentação, nenhuma pista da mulher surgiu e 9 anos depois, Laverne foi declarada como morta. O tempo foi passando e a família Como é que tá? de Evelyn foi ficando sem esperanças de descobrir o que teria acontecido com ela, ou se ela estivesse morta, da onde estaria o seu corpo. Foi exatamente assim que o caso seguiu durante 33 anos, engavetado e sem solução. Até que em 2015, o departamento de xerife do condado de Hernando, que foi onde tudo aconteceu, juntou as peças e resolveu reabrir o caso. De todas as informações, a única que eles tinham certeza era de que Merle era a única pessoa a saber o que teria isso. acontecido com Laverne, o que o E colocou por que ele tá escondendo? E se ele soubesse que aconteceu, não faz sentido, cara. exatamente como o principal Cara, só se suspeito afunda, mais né? uma vez. O que restou à equipe era trabalhar em cima dos depoimentos dados por ele, que estavam registrados e não podiam Esse ser cara tá desmentidos. moscante. Analisando todas as versões dadas pra polícia sobre o ocorrido, ficou claro pra eles que Merle havia mentido em todas elas. Laverne poderia ter fugido e cometido suicídio? Sim, poderia, mas era Poderia, extremamente mas não faz improvável. sentido. Nada indicava que isso poderia ter acontecido. Por outro lado, por que Merle criava tantas histórias se ele era inocente? A É equipe de isso. investigação começou então a puxar depoimentos da maior quantidade possível de indivíduos que conheceu Laverne e todos foram unânimes em dizer que ela jamais tiraria a própria vida ou fugiria. Ela nunca faz deixaria sentido. seus filhos pra trás. Uma das participantes da igreja e amiga da desaparecida confirmou que na época do ocorrido questionou Merle sobre o paradeiro da mulher e a resposta foi a seguinte: There is no way she would leave her kids without. No. Do you remember having a confrontation with Merle at church? Yes, I do. He told me to keep my big mouth shut. Because I had asked where Laverne was. Como é o negócio? Ele me disse pra ficar de boca fechada, pois eu perguntei onde Laverne estava. My big mouth shut because Ele disse pra ficar de boca... I had asked where Laverne was. That's right. So why would he be so mad about that? Because I think he has something to do with it. Juntando as informações que já tinham e as que se confirmaram, a equipe sentiu que tinha argumentos o suficiente para ter certeza de que Laverne não ia sair sem rumo e deixar as crianças para trás. Não faz como Merle sentido. afirmou que ela fez. Pra ela não faz Só sentido. havia um pequeno problema: os dois detetives que interrogaram Merle na época já estavam mortos. Sendo assim, a missão da nova equipe de investigação Mano. Ou o sistema criminal americano é horrível, ou não sei o que, mano, que não faz sentido. era encontrar Merle e tentar conseguir uma confissão dele usando as mentiras que ele contou nos depoimentos antigos. A busca pelo homem foi rápida. Em poucos dias, os investigadores descobriram que ele estava morando no Texas e imediatamente foram até lá para encontrá-lo, porém, ele não foi achado e era óbvio que Merle Sumiu? não ia ter interesse nenhum em conversar com a polícia nessa altura do Você acha? campeonato, a não ser que surgisse algo do seu interesse. É. Os investigadores então criaram uma história para conseguir a atenção do cara. Eles contaram que havia caído um avião na América do Sul e que um dos corpos encontrados era o de Evelyn e que ele tinha a possibilidade de receber um ressarcimento pela sua morte. Os investigadores Cara é bom, os cara é bom. acreditavam que Merle toparia tudo por dinheiro. Não, porque o cara matou por causa de dinheiro, então ele ia querer mais dinheiro. Só que tem que ser um bagulho assim absurdo, tá ligado? Tipo, coloca assim um dinheiro que não seja absurdo, tipo 1 milhão, que não faz sentido. Só que algo que não seja tão baixo pro cara falar, ah, só isso aí não vale. E eles estavam certos. O cara é burro. You remember the day she left? She left me. She didn't say anything to me at all. She just didn't come back.
I have no idea. Well, where did she tell you she was going? She didn't tell me a thing. Mano, e esse é um dos caras padrão do Texas ali. She just didn't come home. A ideia do investigador era fazer com que Murley afirmasse que tinha dado os depoimentos na época do desaparecimento e então mostrar as contradições dentro deles pra tentar fazê-lo confessar. Mas o cara foi Eles bom, né? precisavam dar um jeito de provar por A mais B que o E assassinato o cara tinha falou. sido premeditado. E o cara falou. Lembra dela ter dito algo sobre a irmã dela, a esposa do irmão dela estar doente? Something about her brother being... Não, se ele falar não é foda, porque ele literalmente foi o que ele falou. I don't recall that at all. And we'll go Eu não me lembro nada disso. Eu não consigo lembrar o que comi ontem na maior parte das I vezes. can't remember what I ate for supper yesterday. Most of that. Foi então que começaram a jogar pequenas informações e evidências que, unidas ao blefe, conseguiram fazer com que Murley começasse a se contradizer. Acho ruim, hein, mano. when she left, do you remember going Quando ela foi embora, você lembra de ter ido no banco pra sacar to the dinheiro? bank and getting money out of the bank? The bank remembers you going to the bank and getting money out of the bank. I don't know. Eu não sei quanto peguei. I could tell you. Eu poderia te dizer, mas não vou. I'm not going to. Quanto foi? I'm gonna validate. Eu quero validar eu quero validar essas entrevistas e você está dificultando meu lado. These interviews, and you're making it hard on me, and Eu achei que íamos ficar aqui por uns 45 I minutos. thought we'd be in and out of here in about 45 minutes. I can let Eu posso ir Apesar embora? do detetive estar o pressionando, ele também estava sendo pressionado de certa forma. Eles não tinham nenhuma evidência suficiente Isso para que é manter foda, Murley né? na delegacia e ele poderia sair a hora que É quisesse. isso. Foi aí que o oficial decidiu contar que não tinha nada de ressarcimento rolando e que na real Murley estava encrencado. Vazou. Eu meio que fiz uma pegadinha. Eu meio que fiz uma pegadinha sobre ela ter sido encontrada. Meio que eu fiz uma pegadinha sobre ela ter sido encontrada? The trick on you about the she's been found before? Yes, I did. Sim, eu fiz. Okay, and I Eu peço desculpas por isso. apologize for that. But I didn't know any Mas eu sabia que outro jeito. Eu sabia que. Mas eu não sabia outro jeito de fazer você contar toda a other história. way I could get you to walk through this story. Back on No dia 5 de novembro, 1981, 1981, certo? Infelizmente, eu acho que tem algo que você vem escondendo por todo esse tempo. E francamente, isso está voltando para te assombrar agora. Então você está mentindo para conseguir minha confissão? Eu não confessei nada. Esse caso foi arquivado e agora encaixamos tudo. Não, é. Esse caso foi arquivado e agora encaixamos tudo. E está vindo, Merle. Está vindo. Está vindo? Você vai ser acusado disso. Acusado de quê? A morte de Larvina McKay. Tá. Eu sou o maior dublador do Brasil. Tiro no escuro. Straight up what? the death of Laverne Magnus. Os investigadores deram tiro no escuro falando que Murley seria acusado do assassinato, afinal eles não tinham nenhuma evidência de que isso tinha acontecido. É porque nos Estados Unidos, vou explicar aqui pros leigos de plantão. Chacabra. E se você confessar o crime, você tem redução da pena. Porém, eles precisavam trabalhar ali com todas as ferramentas. Então o cara que já tinham. jogou o quê? Pá! Você vai ser acusado, meu guerreiro. Se você não falar agora, você vai ficar preso por mais tempo, meu guerreiro. Eles tinham um plano de Eu jogar já todas sei. as informações possíveis pra ver qual iria atingir o Murley e o faria começar a revelar novas informações, mas ele não parecia que ia se dar por vencido tão facilmente. There are Tem contradições o suficiente na sua história. contradictions. Na época que você contou tantas versões diferentes do que aconteceu com ela, uma hora você disse que ela foi embora pra cuidar do irmão. Não, ela fugiu com outro homem.
Então você disse que foi até Key West. E que vocês iam se casar novamente. Então Então, tem você puxado o dinheiro da... Sacado. Então você ter sacado o dinheiro da conta dela, sim, você fez isso. Mas espera. Quem te disse isso? Peraí, como que é o negócio? Mas espera um minuto. Quem disse que ela tá morta? Ah, nós sabemos que ela está. Como você sabe que ela... Como você sabe que ela está morta? Agir sob pressão e sabia que não tinha deixado pistas pra And then there's you going draining her money out of the bank. Yes, you did that. Now, wait a minute. Who says she's dead? A voz dele eu não consigo fazer. Um minuto. Como... Você sabe que ela tá morta. Nós sabemos que ela está morta. Como você sabe que ela está exatamente morta? como agir sob pressão e sabia que não tinha deixado Murray é pistas pra trás treinado. do que poderia ter acontecido com Laverne. Brabo. Percebendo isso, os investigadores decidiram apelar pro lado humano. Como é que? A voz do maluco, ele tá ruim. Olha, eu estou tentando chegar aqui a atingir esse homem que está aqui dentro. Está aí dentro. Você pode dizer o que quiser, mas dê esse corpo de volta para a filha dela. Para que ela possa enterrá-la. Por favor, por favor. Me diga, onde estamos chegando agora? Eu mudei a voz. Mas me diga, onde estamos chegando agora? Não, você está esperando. Você está esperando a minha confissão? Só minha confissão? Eu não poderia ligar menos para a confissão, porque não preciso de uma. Ele acreditasse que eles não estavam atrás de uma confissão ou algo do tipo, mas sim da localização do corpo para poder trazer paz para a família e encerrar essa busca incessante de 30 anos. A ideia era fazê-lo acreditar que os policiais ainda achavam que ele era uma boa pessoa, independente de tudo que aconteceu. What do you want? O que você quer? Eu quero um corpo. Acima de tudo, quero saber onde ela está. Eu não sei. O corpo dela está... Eu não vou confessar. Para ficar preocupados, o relógio estava... Not gonna confess. Nesse ponto, os investigadores começaram a ficar preocupados. O relógio estava correndo e a paciência de Murray estava se esgotando. Eles precisavam agir rápido antes que ele saísse pela porta. Eles queriam mostrar a McKay que ele precisava dar a informação da localização do corpo, porque caso contrário, tudo dava a entender que o que tinha acontecido era um assassinato de primeiro grau. Assim, o Murray teria a sensação que estaria escolhendo seu destino. Lembra quando eu disse no primeiro vídeo de interrogatório que normalmente os interrogadores te dão duas alternativas, sendo uma um pouco mais leve que a outra, mas que ambas te incriminam? No final do dia você tá lascado de qualquer jeito. Will it work out? Vai funcionar assim pra você me contar onde está o corpo dela. Absolutamente vai. Hã? Absolutamente o quê? Vai funcionar. Vai funcionar. Vai funcionar melhor pra você me contar onde está o corpo. Absolutamente. Vai sim. Eu não estou convencido que vou sair daqui como um homem livre. Eu não estou convencido que eu vou sair daqui como um homem livre. Posso levar e sair... Posso levantar e sair de qualquer momento, a qualquer momento. Posso sair agora mesmo e ir embora. Ah, outra voz. Posso levantar e sair a qualquer momento. Posso sair agora e me levantar e ir embora. Sim, com certeza. Posso te garantir isso. Se ela se machucou por acidente ou fez algo do tipo, você esteve preocupado todo esse tempo? E estava com medo de contar o que houve? Meu, podemos provar que houve um crime. Eu já me bananei, cara. Vou voltar. Vou parar de dublar. If she injured herself by accident, or if she did something like that, and you've been worried about all of this time, and you've just been afraid, out of fear, to come forward, Merle, can we prove there's a crime? I don't know. Eles continuaram Eu não pressionando, sei. afirmando que sabiam que tinha acontecido com Laverne, até que Merle contou algo a eles que ainda não tinham caiu no escutado. bait. Did I tell you I like to go fishing?
Contei que gosto de pescar. I went Sim, fishing contou. in Fui English. pescar em inglês. Ela caiu no dock. Aí você me quebrou, meu guerreiro. She fell at the dock, hit her head, fell in the water. I ain't seen her since. Os investigadores ficaram abismados. Water. I ain't seen her since. Os investigadores ficaram abismados. Murley nunca tinha mencionado isso Ninguém antes. nem sabia dessa informação. Ele havia acabado de assumir que estava presente no momento em que Evelyn morreu. Ah, mano. I have been back there. Eu voltei lá centenas de vezes em luto pelo que ocorreu, lamentando que não pulei na água pra salvá-la. 100 times, raving about A cara do homem falando, você não meteu essa. that deal, that I didn't jump in the water and save her. I've been Eu estou vivendo com isso há 32 living with anos. this for 32 years. I was scared. Eu estava com medo de pensarem que eu matei ela. That I killed her. Why didn't you Por que você não ligou por ajuda e disse, ei, ela está na água? for help and say, hey, she's in the water? Her head A cabeça dela estava sangrando bastante. Era só ligar pra emergência. was pretty bad. She was Você já gastou seu réu primário já, meu guerreiro. Você tava na cadeia. Ela não estava respirando. the body of O corpo na água, especialmente esse, não some assim. the water, especially that one, it doesn't go away. Please. I put some weight. Eu coloquei alguns pesos, algum peso nela pra que ela... Como assim? Mano. Ah, mas não tinha advogado também pra falar pra ele não falar merda, né, mano? Eu coloquei algum peso, né, dela. Algum peso dela pra que ela afundasse. Weight on her to take her water down. E eu amarrei aquela corda ao redor dela e assisti enquanto ela afundava. Ah, mano, por quê? And I roped that rope around that woman and watched her sink. O problema é que o que Merle estava descrevendo ainda não se encaixava como assassinato, mas sim no máximo como descarte incorreto de cadáver. Então eles precisavam isso. ir mais a fundo É isso. antes que Merle escapasse novamente. Foi quando ele cometeu um novo deslize. Então, Merle, você estava levantando ela, o que significa que I just eu só puxei ela pra perto e você está puxando ela. Você tira ela da água? Você levantou ela para a doca novamente? No, Não, pois ela estava... Tinha sangue esguichando, só esguichando. just hurt me. He says Ele disse uma palavra, uma frase que mudou o jogo. one word, one phrase that changes the game, changes the Mudou todo o trajeto da nossa entire investigação. course of our investigation. It was Estava só esguichando de lá. De sua boca estava cheia de água. just spurting out of there, and her mouth was just full of water. Se Laverne estava com sangue esguichando do ferimento, isso quer Não foi a batida, não foi. dizer que seu coração ainda estava batendo. Ah, não peguei. Não peguei o It plot. was just spurting out of there, and her Ela tava mouth was viva, é just isso. full of water. Se Laverne estava com Ele negou auxílio, né? Ajuda. sangue Mesmo jeito. esguichando do ferimento, isso quer dizer que seu coração ainda estava Sim. batendo. Ou seja, ela ainda estava viva quando Merle a amarrou. No momento, ele não notou, mas ele tinha acabado de confessar um assassinato. Ih, meu There's no way we guerreiro. can find her. Ih, só nos diga onde podemos encontrá-la para que possamos entregar o seu corpo para os seus We can filhos. give her body back to her kid. I'll tell you what. Vou te dizer o que vou fazer. O que você vai fazer? Vou dirigir para Flórida e vou com você até a Drive doca. to Florida, and I'll go with you to that dock. Mas só com um And só. I will E eu vou te ligar assim que chegar lá. call you as soon as I get there. Você não vai sair daqui, meu guerreiro. Você acabou de confessar que você matou. Você pode ir com a gente. Pode dirigir no banco da frente e vamos até lá. Não quero fazer isso. Não, você já perdeu seus direitos, cara. Você já não é um homem livre mais. You want to argue? I don't Não quero discutir com você. Eu não quero discutir. argue.
Eu disse que vou estar na Flórida e vou te mostrar a doca. And I will show you the dock. That's it. É isso, chega. Merle então saiu pela porta e os detetives Deixaram! imediatamente começaram a trabalhar em como usar o que Merle falou como evidência Ah, é porque tecnicamente ele só falou, só que, tipo, a galera captou, mas eles têm para sua prisão. Eles então apresentaram o caso para um que fazer o promotor trampo, que né? imediatamente aceitou. Não demorou E ainda tem a burocracia, né? até que Merle fosse indiciado pelo júri por assassinato de primeiro grau. No julgamento, ele aceitou uma oferta de 10 anos de prisão por assassinato de segundo grau. O motivo do assassinato nunca foi revelado, mas as teorias dizem Dinheiro. que a motivação foi por dinheiro. A polícia chegou aí até Porque o cara sacou dinheiro no dia que ela morreu. Ele sacou dinheiro na conta dela e voltou. Quando um avião misteriosamente caiu na América do Sul e acharam o corpo dela lá. Então, as docas que o Merle citou, porém lá eles perceberam que seria impossível encontrar qualquer tipo de vestígio do corpo. 32 anos, cara. Na verdade, muito provavelmente, Merle aceitou a oferta dos 10 anos porque o que aconteceu em 1980 pode ter sido muito pior e resultaria numa pena muito mais severa, então era melhor aceitar desse jeito mesmo. Tudo indica que ele jamais vai abrir a boca sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Eu recomendo que vocês assistam os outros 2 vídeos de interrogatório aqui do canal, porque Eu assisti o do Chad, interessantíssimo assisti o ver do as Chad. técnicas se repetindo e produzindo resultados diferentes de acordo com como o interrogado reage. Eu assisti o do Se vocês Chad. estão curtindo esse tipo de vídeo, deixa o like aí pra mim, me ajuda muito. Não esqueça de deixar aí seu comentário sobre o caso. E é isso aí, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. É isso, Um moleque, tamo abraço e junto. tchau!